Falar que a bolsa está cara ou que ela está barata é muito simples. Qualquer pessoa pode gritar aí na esquina, S&P 500 está caro, S&P 500 está barato. É muito fácil. Opinião todo mundo tem, isso é excelente. Agora, comprovar olhando para números e correlações históricas é um pouquinho mais difícil. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês dois gráficos que eu descobri no Twitter há 2 anos atrás, ali pela metade de 2021. Eu encontrei, uma pessoa postou, e eu lembro que na época fizeram todo sentido, pelo menos no contexto macroeconômico que nós nos encontrávamos quando o Fed defendia que a inflação era transitória. Quero mostrar isso para vocês, atualizando essas informações. Esses são gráficos que eu atualizo todos os meses, que eu avalio constantemente para entender se realmente o mercado financeiro americano está caro ou não está caro. Inclusive, eles estavam na última turma do curso de economia, é bastante útil para avaliar e é difícil encontrar essas correlações por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Mundstok, eu sou economista e consultor de investimentos. E se vocês gostam desse conteúdo, peço para vocês deixarem o seu like, inscrevam-se no canal e vamos falar sobre S&P 500, inflação e taxa de juros. Vocês sabem o que aconteceu em 2021. O Fed dizia que a inflação era transitória, ele manteve a taxa de juros baixa por muito tempo, continuou imprimindo moeda, e isso não foi um erro cometido apenas pelo Fed, mas por quase todos os bancos centrais, especialmente os bancos centrais desenvolvidos. O tempo foi passando, aquela inflação foi cada vez crescendo mais, ela foi intensificada pelo conflito que aconteceu e ainda acontece entre Rússia e Ucrânia. Muitas pessoas acabam culpando a inflação mundial por esse evento apenas. Entretanto, já existiam sinais preocupantes de que a inflação, pelo menos a americana, vinha crescendo rapidamente em 2021. Historicamente falando, nós sabemos que a política monetária de qualquer banco central serve para controlar os preços, ou melhor, controlar a alta de preços. Inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros. Inflação cai, o Banco Central corta a taxa de juros. Existe, obviamente, uma correlação entre inflação e juros. Nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, nós temos uma correlação entre o rendimento dos títulos de 10 anos do governo norte-americano, que acompanham a política monetária do Fed, e o Core PCE. O PCE é o indicador de inflação oficial do Fed na definição das suas políticas monetárias. O Core PCE desconsidera itens mais voláteis dessa cesta de bens e serviços, como aqueles ligados a alimentos e energia, commodities em geral. Vocês conseguem perceber que nessa linha de tendência ela é ascendente, porque quando a inflação, que é o eixo X, sobe, a taxa de juros ela sobe. Perfeito. Em alguns períodos da história, esses números aqui foram retirados de dados históricos desde a década de 60, nós temos ali períodos em que a inflação era muito alta nos Estados Unidos, chegando a 9, 10% ao ano, olhando para o Core PCE, e o juro era elevadíssimo, 12, 13, 14, 15%. A quantidade de bolinhas aqui próximas de 2, 4% é maior, porque a inflação desde a década de 70, 80 conseguiu ser normalizada. Uma inflação de 2 dígitos se transformou numa inflação de 2% e inclusive em alguns períodos abaixo de 2%. Entretanto, vocês podem perceber que existem algumas bolinhas nesse gráfico que estão fora dessa correlação histórica, que essas são as bolinhas mais embaixo aqui. Quando nós circulamos elas e analisamos no Excel que anos foram isso, que meses foram isso, foram os meses dentro dos anos de 2021 e 2022. Vocês não vão encontrar dentro desse círculo ali 1970, 80, 90, apenas os anos de 2021 e 2022 e agora janeiro de 23, que é a bolinha mais escura. O que aconteceu aqui? Por que esses números estão fora da correlação histórica? Pelo simples fato de o mercado ter acreditado que a inflação era transitória e pela taxa de juros ter permanecido baixa por muito tempo. Porque se vocês olharem para uma inflação de 3, 4, 5 e quase 6% pelo Core PCE, o juro dos Treasuries de 10 anos deveria ser de 6, 7, 8% ao ano. Em alguns casos foi 14% ao ano, que são essas bolinhas mais aqui em cima. Realmente existia uma desconexão entre o que acontecia com a inflação
e o que o Fed estava fazendo com a política monetária. Isso nós conseguimos ver no gráfico. Ele quebrou a correlação histórica de inflação e taxa de juros. Mas, Igor, você falou que ia falar sobre S&P 500. Pois bem, eu tenho mais um gráfico para mostrar para vocês, porque esse anterior foi apenas um contexto histórico. O contexto do que aconteceu em 21, para uma inflação elevada, o juro estava muito baixo, sem contar com o excesso de impressão de moeda. Nesse próximo gráfico, o que vocês têm é o seguinte, comparação entre a inflação, o Core PCE, no eixo Y, e o CAP Ratio no eixo X. Por que eu estou comparando inflação com valuation da bolsa? Só para explicar para vocês, o CAP Ratio significa Cyclically Adjusted PE Ratio. É o PL, famoso PL, preço dividido pelo lucro, do S&P, ajustado pela inflação, criado por Robert Shiller, um economista, algumas décadas atrás. É o equivalente ao PL, só que com algumas variações. Por que eu estou comparando inflação com valuation do S&P? Porque nós acabamos de descobrir que, para inflações mais elevadas, a taxa de juros sobe. Para inflações mais baixas, a taxa de juros cai. E nós descobrimos, quem não sabia, descobriu na pele em 2022, que quando o juro sobe, os ativos de risco se desvalorizam. Nós havíamos visto a parte boa dessa relação em 2020 e 2021. O juro cai, os ativos se valorizam. Depois veio a parte dolorosa. O juro sobe, a bolsa cai. Vocês conseguem ver que para números de inflação mais elevados, uma inflação de 6, 8, 10%, o CAP Ratio ele varia entre 8, 9, 10, 12 vezes lucro, que são essas primeiras bolinhas na esquerda aqui. E para taxas de inflação mais baixas, caindo ali para 3, 2%, o CAP Ratio vai mais para a direita, as bolinhas vão para a direita. O CAP Ratio chega a 30, 35, 40, 45 vezes lucro. Porque a taxa de juros ela caiu, naturalmente os ativos de risco se valorizam. Entretanto, novamente temos aqui algumas bolinhas que fogem da correlação histórica. Mas quando eu circulo elas e avalio no Excel, que anos foram esses? Que meses foram esses? Novamente encontramos ali 2021 e 2022. Janeiro de 23 continua dentro desse círculo. Vamos lá. Nesses períodos aqui, o CAP Ratio, isso é o valuation do S&P, estava excessivo, muito alto, para uma dada inflação de 5 a 6% no Core PCE. Porque para uma inflação desse nível, o juro americano deveria ter sido muito mais alto. E, naturalmente, isso faria os ativos corrigirem. Bolsa, naturalmente, cairia para um valuation mais próximo da correlação histórica. Mas isso não aconteceu porque se acreditava na transitoriedade da inflação. Era a teoria da transitoriedade da inflação. O Fed dizia inflation is transitory, sendo que não era. Hoje, o valuation do S&P, segundo o CAP Ratio, é de 28,76 vezes lucro. Ele chegou em 2021 para 2022, que foi na virada ali do mês, ou melhor, virada do ano, em que o S&P quase se aproximou de 5 mil pontos, ele chegou ali a 38 vezes lucro. É o maior nível histórico, tirando o ano de 2000, que foi a bolha das .com, quando o CAP Ratio chegou a mais ou menos 45 vezes lucro. Tirando o ano de 2000, esse é o maior nível do S&P 500 no CAP Ratio, maior inclusive do que o nível de 1929. Vou colocar aqui a imagem para vocês, fica mais fácil de perceber. O que eu quero dizer com tudo isso? Duas coisas precisam acontecer aqui para os números voltarem para as correlações históricas. Ou a inflação cai para justificar um CAP Ratio de quase 30 vezes lucro, ou o S&P 500 precisa corrigir, caso essa inflação não caia tão rápido quanto o mercado está esperando. Nos últimos meses, nos últimos 3 meses, nós vimos 3 leituras de CPI muito boas. Olhando para as categorias e os componentes dentro do CPI, é perceptível que energia caiu forte, combustíveis caiu forte, e aí os carros usados, que se apreciaram muito durante a pandemia, estão corrigindo pela primeira vez em muito tempo. São indícios de que alguns componentes estão perdendo força, enquanto que alguns outros, mais ligados a serviços, por exemplo, especialmente o componente Owner's Equivalent Rent, que está dentro da categoria de moradia, shelter, do CPI, continua bem
pegajoso, né? Sticky, como os americanos dizem. Isso provavelmente vai cair nos próximos meses, porque existe um delay, um atraso de mais ou menos 10 a 12 meses até a deflação imobiliária americana, que começou na metade do ano passado, trazer quedas para esse componente dentro do CPI. Só que se a gente avaliar as quedas dos componentes ligados à energia, em janeiro de 2023, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 20, os contratos futuros da gasolina nos Estados Unidos já sobem mais de 7%, 7,30% para ser mais exato. Vou mostrar aqui a imagem para vocês do combustível nos Estados Unidos voltando a subir. Isso ainda não entrou no CPI. O CPI divulgado, o último pelo menos, foi em dezembro. Eu quero ver esse CPI de janeiro. O mercado vem recebendo várias leituras otimistas do CPI e inclusive do PPI, mas é preciso lembrar que os preços, principalmente aqueles ligados a commodities, variam bastante. E que a inflação core está difícil de cair. Duas coisas precisam acontecer. Ou os preços caem rapidamente para justificar esse valuation, ou a bolsa de valores está mal precificada. A pergunta é, quanto tempo isso vai demorar? Isso é algo que nós estamos lendo aos poucos nas informações que são divulgadas pelos indicadores macroeconômicos. Essa semana, a Brainerd, que é a vice do Powell, lá no Fed, disse que realmente nós estamos vendo que a inflação está desacelerando, só que existem algumas categorias que ainda incomodam. E eles não sabem exatamente dizer o porquê essas categorias não caem de preço. Ou seja, olhar para a inflação não é simplesmente olhar o acumulado de 12 meses e entender que a inflação está caindo ou está subindo. Tem que olhar os componentes. E mesmo o Fed, que avalia isso diariamente, está tendo dificuldade para explicar o porquê alguns preços estão mais pegajosos do que os outros. Bom, eu queria mostrar isso aqui para vocês, acho que é bastante pertinente. Essa correlação eu aprendi em 2021, estou sempre aprendendo, olhando e escutando o que os gestores falam, e até hoje me chama muito a atenção como que nós quebramos as correlações históricas em 21 e 22, acreditando naquela história da transitoriedade da inflação. É nítido, vocês olham o gráfico, assim, é perceptível. As bolinhas não estão dentro da correlação existente. A explicação foi uma política monetária equivocada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, deixem o seu like, inscrevam-se no canal, façam parte da comunidade de membros aqui no YouTube e até a próxima.